A paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Esse telefone aqui pertence a alguém. Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor, da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos encher nesse momento, Pai. Nos dê, Senhor, entendimento, que a graça, Senhor, venha a ser derramada essa noite, abrindo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Podem se assentar. Nós vamos ler alguns versículos nesse começo, que remete ao Natal, enquanto as criancinhas estão saindo. Vamos lá. Cris, que hoje está no comando, Miqueias 5, verso 2, vamos ver, eu vou ler alguns profetas do Antigo Testamento, eu quero ver se a Cris está boa de Bíblia. Miqueias 5, verso 2, que vai dizer assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus 2,6. Mateus 2,6 confirma o mesmo texto, quando diz: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Isaías 7, verso 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que vai ser confirmado em Mateus 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isaías 9, verso 2, para terminar, o profeta do Antigo Testamento ainda, que vai dizer: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o texto de hoje à noite, finalmente, Lucas 2, verso 8 em diante. E você vai entender o porquê eu estou lendo todos esses textos, que tem tudo a ver com o Natal e o nascimento de Jesus. Vai dizer assim, Lucas 2, verso 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens, e a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram ficaram admirados das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém,
guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinham sido anunciados. Amém? Natal é tempo de festa, né? Meus filhos adoram o Natal. O Heitor virou para mim e falou: pai, eu gosto dessa época de Natal. É mesmo, filho? É. Fica tudo mais bonito, comida diferente, não tenho mais aula. Aí eu falei: filho, tem razão. Quando eu era criança eu também gostava desse período de dezembro. Porque era exatamente o período que começava as férias, vinha Natal, compra roupa, né, uma roupa nova, uma besteirinha, é o presente, é a comida, é diferente esse período realmente. Mas nós temos que ter a plena consciência do que é o Natal. Todo mundo sabe, Natal não é Papai Noel, Natal é o nascimento de Cristo. E o que isso importa, o nascimento de Cristo? E é isso que nós vamos discutir hoje. Porque no meio de tudo isso, do consumismo, do presente, do ser, da comida, né? A gente começa a se envolver a rabanada recheada que o Glaubert faz. A gente começa a preocupar da sobremesa do Natal, o que eu vou botar na mesa. E nós às vezes nos esquecemos do real significado do que é o Natal. Porque o cristão tem que ter a plena consciência de que o Natal é a encarnação de Cristo. É Deus que se fez homem. E isso é uma loucura. E além disso ser uma grande de uma loucura, Deus que se fez e assumiu a forma humana, Ele traz para nós uma nova realidade de todas as coisas. E a humanidade de Cristo é tão importante, e aí vocês devem se lembrar da aula de EBD, que certa vez eu comentei que eu não gosto do termo 100% homem, 100% Deus, e que para mim o termo mais correto é plenamente homem, plenamente Deus, porque é em sua plenitude. Deus não é meio a meio, Jesus não era meio a meio, Jesus era plenamente. E nós vamos discutir isso no começo do trimestre do próximo ano, aqui na escola dominical. A ideia de Jesus assumir a humanidade, se tornar homem e carne, é diferente dos mitos gregos, por exemplo, onde havia uma metamorfose, né? Zeus, por exemplo, se fingia de outro homem para poder fazer besteiras aqui na Terra. Porque os deuses gregos não eram nada éticos. E assim sucessivamente também os deuses nórdicos e tudo mais. Mas a realidade de Cristo é diferente. Porque Cristo, em sua eternidade, se tornou finito. O infinito se torna finito. E não somente assumiu uma forma de homem, não. Ele veio e assumiu o princípio como todo ser humano é, na forma de um bebê. Ele nasceu. Ele nasceu, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Jesus, ele foi traído, sentiu fadiga, sentiu necessidade de ficar sozinho, às vezes. E eu comentava aqui na escola dominical, quando você lê o Evangelho de Marcos, ou alguns outros evangelhos também, o de Lucas também vai falar isso, que Jesus se retira para orar. Deixa lá aqueles 12 homens, que vira e mexe rolavam as confusões entre eles, e Jesus tinha que sair para orar. Jesus, em sua angústia, soa sangue. Em Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que ele em tudo foi tentado. E que é coisa mais humana do que isso, ser tentado?
Nós somos tentados todos os dias. E, portanto, a humanidade de Cristo nos revela a humanidade que nós temos que também assumir. Em tudo foi tentado, porém em nada pecou. Mas por que Deus se fez homem? Por que precisou o Senhor vir e assumir a forma? E é isso que nós vamos falar essa noite. Primeiramente, para ser luz do mundo. Luz para tempo de trevas, como nós lemos, desde as profecias do Antigo Testamento, desde agora a luz que espalha todas as trevas. Qual é a resposta para o mal do mundo? Vira e mexe, você escuta alguém perguntando: como pode um Deus ser tão bom e permitir guerra? Como pode Deus ser tão bom e permitir que pessoas fiquem doentes? Como pode Deus ser tão bom e permitir tantos assassinatos, tantas mortes nesse mundo? Quanta violência há nesse mundo? Como pode um Deus que nós dizemos que é bom permitir tudo isso? E a resposta para todo esse mal é Jesus. Deus já agiu na humanidade, e o modo de Deus agir na humanidade para transformar é Jesus. Porque ao Jesus se tornar carne e habitar entre nós, ele está sujeito a toda a maldade desse mundo. E qual é a resposta de Jesus a essa humanidade má? Ame teu próximo como a ti mesmo. Qual é a resposta de Jesus a esse mundo mau? Ame a Deus. Ame seu inimigo. Que loucura! A resposta de Deus para o mundo mau é: negue a si mesmo. E cada dia que passa nós somos mais egoístas. Pensamos mais em nós. Você deve se amar para que possa amar o outro. Não. Cristo fala que você deve negar a si mesmo. Porque o coração do homem é mau e egoísta. Portanto, Cristo é essa luz que resplandece nas trevas. Qual é a resposta para o mal do mundo? Jesus é a resposta para o mal do mundo. Um novo caminho foi aberto e realizado por Deus, porque o homem é incapaz de se salvar. A luz que resplandece não é uma luz que parte de dentro, mas é uma luz que parte de fora, externo, a ação de Deus. Tiago vai falar que Deus é o Pai das luzes, em Tiago 1,17. E é essa luz que resplandece sobre todas as trevas da humanidade. É essa luz que resplandece em nossa vida, pois o homem é incapaz de se salvar. Como nós lemos no verso 11 de Lucas, capítulo 2, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. O nascimento de Jesus, o Natal, nos serve para que nós venhamos nos lembrar que nós estávamos em trevas. E essa luz de Cristo que resplandece nos mostra um novo caminho para a salvação. Porque nós não podemos nos salvar se não for mediante a Cristo. O homem é incapaz de se salvar. E isso é tão tremendo que, e aí eu quero que você entenda o que eu vou falar agora. Quando a profecia do Antigo Testamento, a virgem lhe dará a luz, e aí nós lemos lá em Mateus que Deus conosco, olha que interessante, a salvação, meu querido irmão,
ela não foi realizada em home office. Não foi Deus lá do céu. Ó, tá tudo salvo, hein? Tá resolvido, hein? Não. A salvação foi um ato presencial de Deus. Há alguns anos atrás eu não poderia fazer essa analogia do home office. Cristo se fez carne e habitou entre nós. Foi presencial a atitude de Jesus, ele caminhou nessa terra, ele pisou nesse lugar. Não foi uma salvação feita de longe, não, foi uma salvação pessoal, passo a passo, caminhada por caminhada. Jesus sentiu o sol na sua cabeça durante as viagens. Jesus sentiu a dor naquela cruz, porque ele era plenamente homem. O nascimento de Cristo nos faz lembrar que Deus enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha... Aleluia! É isso que o Natal significa. Significa que nós somos incapazes de nos salvar. E, portanto, Deus, de sua livre e espontânea vontade, em amor, encarnou e morreu na cruz. O Natal nos mostra uma realidade terrível de que sem Jesus nós não somos salvos. O Natal nos lembra uma realidade terrível de que sem Jesus nós não conseguimos alcançar o céu. O Natal nos mostra a realidade do amor de Deus em deixar a sua glória e habitar aqui, presencial, na humanidade. E isso me remete diretamente ao texto lindo de João, capítulo 1, eu vou ler o verso 1 e vou pular direto para o verso 14. Que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. O 3, vai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Pula para o 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, do Pai. A expectativa do Antigo Testamento que nós lemos se torna realidade em Cristo Jesus. A expectativa dos profetas, do Messias, do Salvador, daquele que iria mudar, daquele que iria transformar, daquele que iria reinar eternamente, se torna realidade quando Jesus nasce. Quando o Verbo se faz carne. A presença de Deus no meio do teu povo. E vimos a sua glória. É interessante, e só para termos de curiosidade, olha como o texto, todos os textos, até o texto de João, né, nós falamos de luz, ele veio da luz, a luz resplandece nas trevas, tal. Olha que coisa interessante, né? O nascimento de Jesus é repleto de luz. Você percebeu? Em todos os textos. E teve um texto que eu nem li, que foi o de Malaquias, que fala sobre o sol da justiça. Mas todos os demais textos têm a ver com luz. A estrela que guia os magos à noite, o nascimento, a luz dos pastores, dos anjos, o nascimento de Jesus é repleto de luz. Por isso que a gente acende a luz, é tradição acender tanta luz no Natal, pisca-pisca e tudo mais. Né? Só termos de curiosidade mesmo aos irmãos, porque falar do nascimento de Jesus é falar da luz que resplandece nas trevas, é falar da luz que resplandece nas nossas trevas,
que resplandece nas minhas trevas interiores e que transforma todas as coisas, porque Ele é a luz que me renova, que me transforma, que me leva a um novo caminho, que me faz perceber o povo que andava nas trevas, perdido, sem caminho, sem saber para onde iria. Agora essas trevas são iluminadas pelo Filho de Deus. E agora nós sabemos o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é lindo, gente. O Natal é lindo. O nascimento de Cristo é envolto de simbolismos que nos remete e nos dá esperança. Porque o Natal, o nascimento, a encarnação de Cristo é isso. O nascimento de Cristo também aponta para uma outra coisa: a graça para todos. A graça de Deus alcança a todos através de Jesus. E nós podemos perceber isso, que a graça de Deus é para todos, porque o nascimento de Jesus é envolto de tudo isso, né? Quem é Maria? Quem é José? Uma mulher e um homem comum. Não eram ricos, não eram da nobreza, não eram associados a Roma, não eram associados aos sacerdotes. Quem é José e Maria? José é um carpinteiro. Maria, uma menina. Quem é aqueles homens a quem os anjos aparecem dando a boa notícia? São pastores que estão trabalhando à noite, tomando conta de suas ovelhas. Está no trabalho noturno, já fazendo hora extra. Porque quem era rico estava em casa, descansando. É verdade? Quem estava no campo se lascando? Os pastores. O nascimento de Cristo, ele nos mostra que a graça de Deus alcança a todos, não por causa de seu status social, por causa da sua conta bancária, ou por quem você é filho ou deixa de ser filho. E a gente percebe isso também, sabe aonde? Que a graça de Deus em Cristo Jesus é universal na própria genealogia de Jesus. Porque a gente pula a genealogia, e eu confesso que eu também pulo. Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou e que gerou. Mas Mateus faz uma coisa maravilhosa na genealogia de Jesus, logo no capítulo 1. Ele cita 4 mulheres na genealogia que normalmente só tem homem. Mas 4 mulheres. E essas 4 mulheres já incluem as mulheres na graça de Deus. Porque ele está apontando para Jesus, lembra disso. E essas 4 mulheres vai ser Raabe, aquela Raabe que estendeu o pano vermelho quando Josué vai destruir Jericó, que nem judia é, nem faz parte do povo da aliança, recebe os espias e por isso é salva quando a muralha cai. Raabe. A outra mulher que também é citada é Tamar. Tamar, que vai mentir para o seu sogro Judá, que é filho de Jacó. Judá, filho de Jacó. Ela vai mentir para ajudar não. Ela vai mentir para espaço Judá. Porque os seus 2 maridos haviam morrido e ela não tinha tido filho ainda. E ela vai se deitar com seu sogro. Ela mente para que permaneça a linhagem. Ela mente para se deitar com o seu sogro, porque os seus filhos não tiveram filhos com ela e permaneceram a linhagem. Lembra dessa história? Tamar.
Sabe outra também? Ruth, moabita, que no momento de fome, volta para Israel junto com sua sogra, e aí vai casar com Boaz. Nem da aliança é de outro povo, moabita, que cansou de brigar com Israel, no período dos juízes. Sabe quem é a última mulher? Não cita nem o nome dela. Mateus vai dizer, a mulher de Urias, Betseba. A mulher de Urias, sabe por que ele bota a mulher de Urias? Não é porque ele não quer dizer o nome de Betseba, não, é porque ele quer expor o pecado de Davi. Davi que tramou para poder matar Urias, porque Betseba se deitou com Davi. Ele está fazendo uma crítica ao rei maravilhoso, que é Davi. A mulher de Urias, que foi assassinado. Que foi assassinado não, foi tramado a morte dele, melhor dizendo. Na genealogia de Jesus, Mateus faz questão de colocar gente de bem, gente de mal, gente pecadora, gente que mentiu, gente que adulterou, gente que tramou, gente que fez de tudo, mas que estavam dentro do plano da redenção de Deus, mostrando que o Senhor Jesus inclui todas as pessoas em sua graça. Mateus já está aqui descrevendo que a graça de Deus no nascimento de Cristo, ele veio para salvar o mundo e a todas as pessoas incluídas nesse mundo. Independente do que fizemos, independente do pecado, independente das atitudes na vida, o Senhor salva a todos nós. E isso é maravilhoso da graça de Deus. Mostrar que Deus age, não importa. Cristo vem restaurar todas as coisas. Aquela genealogia de pecado que vem, em Cristo Jesus fala, olha como a graça de Deus é. Olha como a graça de Deus se manifesta, porque em meio a pessoas imperfeitas, Deus tem agido, e Deus agiu até chegar em Cristo, o Salvador da humanidade. O Natal nos lembra que a graça de Deus é para todos nós. O Natal nos lembra que a graça de Deus não olha para status social, não olha para o quão maravilhoso você é, não olha também para quão pecador você é, não olha nada disso, porque Cristo morreu, nasceu e morreu para que nós viéssemos e ter um novo caminho na presença de Deus. Isso é maravilhoso. E finalmente, para que se nascesse o rei. O texto de Miqueias que eu li é interessante. Eu li Miqueias 5, né? Mas se você parar para poder pensar, Miqueias 3 Miqueias senta o sarrafo, com todo o respeito da palavra, em todo mundo. Não sobra para ninguém. Ele vai falar dos ricos que estão explorando o pobre. Ele vai falar dos juízes que recebem suborno para dar causa ganha. Ele vai falar dos sacerdotes que recebem dinheiro e pagamento. Ele vai falar dos profetas e falsos profetas. Ele vai falar dos reis e príncipes que estão tomando a terra dos pobres. Miqueias está mostrando nitidamente que essa elite não é justa, e não é justa diante de Deus. E aí por isso que vem a profecia do capítulo 5, onde mostra que haverá um rei justo, santo e maravilhoso, eita Jesus, que vai restaurar todas as coisas. E é esse rei que vai nascer, é esse rei que é profetizado. Mateus 2:2, eu li Mateus 2, verso 1, né? Diz assim, e perguntaram, né? Onde está, aqui são os reis magos, onde está o recém-nascido,
o Rei dos Judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos vieram adorar ao Rei. Os magos. E eles estavam falando com Herodes. Os magos perguntam, e é a mesma pergunta que nós temos que fazer todos os dias: aonde está o Rei? E a nossa resposta vai depender se nós somos como os magos ou se nós somos como Herodes. Porque Herodes, ao ouvir aquilo, vai perguntar aos seus sábios: onde vai nascer esse rei? E aí eles vão citar a profecia de Miqueias: e tu, Belém, Efrata, menor entre as cidades. E aí os sábios vão falar: olha, é em Belém. E aí o que o rei Herodes faz? Manda matar todas as crianças até 2 anos de idade. Não é isso que diz o texto? Porque Herodes não queria perder o seu reinado, o seu trono. E sabe o que isso significa? Que às vezes a nossa resposta à pergunta, onde está o rei, não é como a dos magos de ir até Jesus e o adorá-lo. A nossa resposta às vezes é igual de Herodes: não quero esse rei. Eu que tenho que ter o domínio sobre todas as coisas. Eu que tenho que dominar. O meu eu não se submete ao rei. Porque eu sou o rei. Eu não quero perder o trono do meu ego. Eu não quero perder o trono da minha vontade. Eu não quero perder o trono do meu egoísmo. Eu não quero perder o trono do meu pecado. Eu não quero perder o trono. Porque quando nós falamos que Jesus nasceu, que o rei nasceu, significa que eu me submeto completamente ao senhorio de Cristo. O Natal nos lembra que Cristo é o Rei e Senhor dos senhores. E nossa resposta não pode ser uma resposta como a de Herodes, que olhou e falou: tenho que dar um jeito de mudar isso. Não posso deixar que ele reine. E nós não deixamos Cristo reinar às vezes em nossa vida, no nosso eu, na nossa vontade, no nosso ego, no nosso querer. E o Natal nos lembra que Cristo deve ser o Rei sobre a nossa vida. E dizer que Cristo é o Rei é nos submetermos à sua vontade e à sua soberania e o seu poder. Herodes fez algo cruel. Se esforçou de todas as maneiras. E às vezes nós somos tão cruéis quanto. Nos esforçamos de todas as maneiras, nos apegamos a todas as forças para não nos submetermos ao reinado de Cristo em nossa vida. Endurecemos o nosso coração, batemos o pé, fazemos biquinho para que Cristo não reine e seja soberano sobre a nossa vida. O Natal nos lembra que Cristo é o Rei, que Cristo é o soberano. E nós, por isso que eu fiz a pergunta, que resposta nós damos? A resposta dos magos ou a resposta de Herodes? Os magos levaram presentes e adoraram aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que no Natal possamos nos render a Cristo de todo o nosso coração. O Natal também nos lembra que Cristo veio para nos salvar e não para nos conquistar. Cristo é rei, mas não é conquistador. Cristo é rei, é soberano, é magnífico. Por ele foram criadas todas as coisas. Mas ele veio em forma humana de um bebê.
nascido numa manjedoura, anunciado por anjos e adorados por pastores, fedendos do campo. Ao mesmo tempo que ele é rei, ele não impõe a força sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque Cristo não quer te conquistar e te subjugar. Ele quer te salvar. Ele quer te transformar. Ele quer te mostrar que não é por força e nem por violência, como vai dizer lá em Zacarias, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Cristo Jesus, ele não conquista, não. O texto de Apocalipse é muito bom. Eis que estou à porta e bato. Não é eis que estou à porta, se não abrir eu vou arrombar, hein? Não. Se abrir, eu entrarei, cearei. Cristo não veio em força destruir. Haverá um tempo para isso. Mas nesse momento o Natal nos lembra que Cristo não é conquistador. Satanás, quando tenta a Jesus, se me adorares, te darei todos os reinos da terra. Não é isso? Cristo não veio como conquistador. Cristo veio em forma humana, humilhada, para nos mostrar que a salvação é um caminho de humildade. Que a salvação é um caminho de arrependimento. Que a salvação não é por força, não é se exaltando, não é se colocando superior, mas pelo contrário. E é essa a grande verdade do Natal, que o Natal nos exige coragem. A coragem que o Natal nos exige é a coragem de nos humilharmos. É a coragem de nos arrependermos. É a coragem de reconhecer que eu sou incapaz. É a coragem para olhar e perceber que o que Cristo realiza é superior a todas as coisas. Que o meu ego tem que estar de joelhos diante de Cristo. Que aquilo que eu acho mais correto é humilhado diante de toda a sabedoria posta em Cristo Jesus. É render a minha vida. Como foi cantado aqui, e eu gosto muito dessa passagem lá em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, quando os 24 anciões, sentados em seus tronos, cada um no seu trono, cada um com sua coroa, saem do seu trono, se ajoelham, se prostram e colocam as suas coroas diante do Cordeiro. Porque somente Ele é digno de abrir o livro. Nós somos essa igreja que se ajoelha diante do Senhor. O Natal nos lembra que há um rei. O Natal nos lembra que eu necessito ser salvo. O Natal me lembra que o meu ego às vezes me inflama a ponto de eu ser um pequeno Herodes. O Natal me lembra que eu posso ser terrível em não aceitar a soberania de Cristo sobre a minha vida. O Natal me exige coragem para renunciar a tudo isso, me arrepender dos meus pecados e reconhecer que Cristo é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Verbo que se fez carne, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, que a Ele há toda a honra, toda a glória e toda a majestade, somente a Cristo Jesus, meu Salvador. O Natal me lembra que eu tenho que me render a esse Deus maravilhoso. O Natal me lembra que há esperança nas trevas, que aqueles que habitavam nas trevas
viram uma grande luz. Eu tenho que ver essa grande luz e contemplar a majestade de Deus, e não as trevas que me cercam, mas a glória de Deus em Cristo Jesus, que tem que resplandecer em minha vida todos os dias, porque Ele operou o maior dos milagres ao se tornar carne, habitar entre nós. Como menino, cresceu, morreu na cruz para que eu fosse salvo. Se coloque de pé, vamos orar e render graças a esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, queremos, ó Deus, te render graças, ó Pai, te louvar, Senhor, por tudo, Deus, que tu realizastes através do teu Filho Jesus. Pai, que o teu amor, Senhor, se revela, Pai, na morte do seu Filho, mas que, Senhor, nós exaltamos, ó Deus, porque, Senhor, tu és o Emanuel, o Deus conosco. A salvação, Senhor, não foi feita à distância, mas foi feita, Senhor, compreendendo todas as nossas dores e angústias, ó Pai. Por isso, Senhor, que a luz venha resplandecer em meio às trevas, que o nosso coração, Senhor, venha ser transbordado de alegria, Pai, porque, Senhor, Tu estás conosco, que o nosso coração venha ser transformado, Pai amado, para glorificarmos o Teu nome, que nós venhamos, ó Deus, nos render, porque somente Tu, Senhor, é o Rei, porque somente Tu, Senhor, é o soberano. Pai, venha quebrantar o nosso ego, venha quebrantar o nosso eu, e que, Senhor, nós nos venhamos reconhecer a Tua soberania em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quase derrubei isso aqui agora, e eu tentei ficar quietinho aqui pregando hoje, vocês viram? Estava com medo de derrubar isso aqui. O coral agora. O coral? Amém, irmãos? Nós estaremos agora assistindo